Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz de nosso divino Mestre permaneça em nossos corações hoje e sempre. Esta palavra eternidade é uma palavra que tem nos incomodado quanto à sua compreensão real de há muito tempo. Ela consta na primeira revelação, aparece na segunda revelação e com a terceira revelação ela torna a estar presente, mas melhor compreendida. E ela tem relação com a palavra tempo, e nós vamos ver como isto é complexo à luz do homem, mas é natural à luz do Espírito. Por isso, o significado espiritual de tempo é diferente do significado do tempo para o homem. Kardec perguntou aos imortais na questão 242 de O Livro dos Espíritos: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? E eles respondem: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda, nos obstrui a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Eles estão dizendo que presente e passado para eles é a mesma coisa. Vamos avançar com Kardec. Na questão 243, Kardec indaga: e o futuro? Os espíritos o conhecem? E a resposta também surpreende: ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Estão nos dizendo que não é qualquer espírito que vê o passado e o futuro. Muitas vezes apenas o entreveem, têm noções vagas, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Então o futuro não pode ser revelado. Mas afirmam: quando veem o futuro, parece-lhes presente. É intrigante como eles respondem sobre esse assunto. E essa observação que nos coloca tem dificuldade para a nossa compreensão humana se nós não nos despreendermos da matéria e pensarmos como espírito que somos. Nós precisamos examinar o espírito, o tempo e a eternidade, porque os três se conjugam na nossa vida eterna. Na questão 78 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E a resposta, como toda a doutrina, é racional, é lógica, passa pelo crivo da razão. Dizem-nos: se não tivessem tido princípio, os espíritos seriam iguais a Deus, logo também seriam deuses. Quando, ao invés, são criação sua, criação de Deus, e se acham submetidos à sua vontade, à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nos ensina a prece dominical. Então, em essência, eles estão nos dizendo que o Espírito não é eterno. Hermínio Corrêa de Miranda nos diz: imortal é aquele que não tem fim, não o que não teve princípio. Este é eterno. Eterno mesmo, a rigor, só Deus. Nós, os espíritos, fomos criados em um dado momento, não temos ideia e nem eles nos contam quando foi isso. Mas não sabemos quando iremos avante, não sabemos como começamos, quando começamos, mas sabemos que vamos avante pela eternidade afora. De novo a palavra eternidade sendo o objeto da nossa atenção. Então nós não podemos dizer, na essência, quando falarmos do Espírito, que o Espírito é imortal, eterno é Deus. Lá na Gênesis, no capítulo 6, é um capítulo extremamente curioso, porque é o último livro que Allan Kardec escreveu-nos. Tem um espírito de um cientista famosíssimo do século 16, 17, que é Galileu Galilei, o italiano, que foi levado próximo da Inquisição e foi obrigado a negar a teoria do heliocentrismo para não ser queimado vivo pela igreja.
Esse espírito irá falar através das mãos do nosso outro astrônomo do século XIX, Camille Flammarion, um francês, e esse Camille Flammarion também era médium, e recebe uma comunicação espiritual desse astrônomo no plano espiritual, que é Galileu. E Galileu irá trazer uma série de revelações científicas que nós estamos começando a alcançar agora. E ele aborda também a questão do tempo. Ele diz: o tempo é a sucessão das coisas, como nós fazemos. Nós medimos o tempo pela sucessão das coisas. Nós medimos os dias pelo número de vezes que o sol nasce e põe. Nós medimos os anos pelo número de vezes que as estações vão e vêm. Está ligado o tempo à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito, que é outro conceito difícil de apreendermos, infinito. Mas hoje nós vamos nos conter e vamos ficar com o conceito de eternidade. Ele diz mais: saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade. Olha a maneira dele fazer-nos compreender. Atrás de nós, ou seja, antes de que nós fôssemos, e à nossa frente, depois que nós somos, está a eternidade. Conceitos de difícil compreensão. E diz mais: o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Do ponto de vista da duração, para a eternidade não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Para a eternidade não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Aí vem a pergunta então: ora, se tudo é presente, o que é passado? O que é presente de fato? O que é futuro? Temos 3 abordagens que nós escolhemos para entender isso. Uma é científica, teoria da relatividade, que o nosso querido Albert Einstein nos proporcionou com sua inteligência incomparável. Nessa teoria da relatividade, ele nos dirá que o tempo, que até esse momento era fixo, é uma variável que também muda de acordo com a velocidade. Albert Einstein nos dirá que uma das consequências da teoria, uma das consequências da teoria de Albert Einstein é que o tempo não é uma grandeza absoluta, e sim uma grandeza relativa que depende da velocidade dos corpos. O que é isso? A dependência do tempo em relação ao movimento recebeu o nome de dilatação do tempo, e afirma, essa teoria, que o tempo passa mais devagar para objetos que se deslocam com altas velocidades. Então, se você pudesse construir uma máquina que viajasse à velocidade da luz, você iria envelhecer bem mais tarde. Tem muita gente que já está preocupada em construir a máquina, né? Para poder não envelhecer tão rápido. Mas não é bem assim. Para exemplificar a teoria da dilatação do tempo, Einstein propôs o paradoxo dos gêmeos. De acordo com esse paradoxo, se um homem faz uma viagem ao espaço com uma grande velocidade, quando ele voltar, estará mais jovem do que o seu irmão gêmeo que ficou na Terra. Até esse momento era teoria. Aliás, se Albert Einstein não tivesse trazido as suas teorias, esse computador não existiria. Porque uma grande parte da concepção dele depende das teorias de Albert Einstein e outros cientistas. O paradoxo dos gêmeos já foi comprovado. Deixou de ser teoria, é fato. Foi comprovado experimentalmente, de várias maneiras. Um dos experimentos consistia em colocar relógios atômicos de precisão elevadíssima, que marcavam precisamente o tempo dentro de aviões comerciais, que viajam a 800 e poucos quilômetros por hora, que viajavam em diferentes direções, e em seguida comparar o tempo medido por esses relógios com os relógios que ficaram fixos aqui na Terra, conseguindo assim comprovar experimentalmente a dilatação do tempo. Então nós já estamos vendo que tempo
é um negócio que ainda temos muito que aprender sobre ele. Não é fixo. Se você viajar à velocidade mais rápida, você irá, com certeza, diminuir a passagem do tempo relativamente a quem ficou estacionário no seu planeta. O nosso planeta, por exemplo, viaja a 1.670 km por hora, aproximadamente. Se nós conseguirmos uma máquina que viaje mais de uma vez isso, aquilo que estiver na máquina passará com um tempo mais leve. Os nossos GPS têm que ser calculados, porque nossos estacionários, nossos satélites que não são estacionários, que viajam a velocidade mais rápida que da Terra, tem que ter correção com base nessa teoria, porque senão os dados ficam imprecisos. Mas o que é interessante é que essa é uma teoria científica que chocou o mundo à época que Albert Einstein a propôs. Mas André Luiz, em 1956, portanto, pouca coisa depois que Albert Einstein propôs essa teoria, mas lá do mundo espiritual, disse assim, está lá no livro Ação e Reação, da série A Vida no Mundo Espiritual. O pensamento, e indica ele que é uma força viva e atuante, supera a velocidade da luz. Pelo pensamento, nós viajamos no tempo, é o que ele está nos dizendo. Mas existe uma outra abordagem que Allan Kardec apresentou no capítulo 16 desse mesmo livro, A Gênese, e que ele chamou esse capítulo de Teoria da Presciência. Nesse capítulo, logo no primeiro parágrafo, ele faz uma abordagem extraordinariamente clara, didática. Ele disse assim: imagine que você tem alguém em cima de uma montanha, e dessa montanha ele consegue alcançar visualmente uma grande extensão. Imagine que nessa grande extensão que está ao alcance dos olhos dele, com um binóculo ou com algo que aumente com precisão o que está lá embaixo, e ele lá de cima vê tudo que está lá embaixo, desde o seu início até o seu final do campo de visão dele. E quem está lá embaixo não consegue vê-lo lá em cima. Então vamos imaginar que tem uma estrada, que ele consegue enxergar a estrada nesse campo visual dele. E vamos imaginar que nessa estrada tem alguém vindo de bicicleta. E essa pessoa já transcorreu mais ou menos 30% de todo esse trajeto do campo visual dele. E ele consegue ver também à frente, bem à frente do que está na bicicleta, uma pessoa escondida esperando ele passar para lhe assaltar e tomar a bicicleta. A primeira coisa, para o rapaz da bicicleta, o que está oculto, que ele não sabe que existe, lá na frente é o quê? Futuro. Para o rapaz da bicicleta, o trajeto que ele já percorreu, que ele sabe que percorreu, é o quê? Passado. Agora, para o observador lá em cima, tudo isso que ele está vendo é presente. É por isso que às vezes nós, os encarnados, perdemos oportunidades de ouro. Sabe por quê? Porque é como se esse que está em cima fosse o nosso espírito guia, e ele antecipa algumas coisas que podem nos acontecer e nos intui. Se a gente estiver se espiritualizando, a gente fica preparado para receber essas intuições, porque ele sabe o que vai acontecer à sua frente, porque para ele é presente. Eu me lembro de um rapaz lá na Comunhão Espírita de Brasília, nos falando uma experiência que ele teve. Ele não tinha conhecimento religioso algum, nem era espírita, muito menos, e ele disse que estava no ônibus e ouviu nitidamente uma voz dizendo no ouvido dele, e de forma imperiosa: desça no ponto anterior. Aí ele falou: mas que desça no ponto anterior? Desça onde eu quiser. Brigou com a voz, e a voz insistiu: desça no ponto anterior. E ele disse que foi teimar, desceu no ponto seguinte, foi assaltado. Para largar de ser bobo e não ouvir o espírito, né? Se tivesse sido esperto, teria descido no ponto anterior e teria evitado o assalto. Então percebam que nós, os encarnados, temos o alcance visual da eternidade muito limitado. O nosso espírito guia também tem um alcance limitado, mas muito mais amplo do que o nosso. Portanto, estar vinculado a ele é um ponto fundamental. Aqui agora há pouco foi feita uma leitura extraordinária sobre como somos identificados pelos nossos impulsos, e na leitura disse assim: pelos teus pensamentos identificaremos com que espíritos andam.
Porque os teus pensamentos atraem o tipo de companhia espiritual que você vai ter. Se você vai buscar um pensamento elevado, a companhia espiritual que está ao seu lado é também do mesmo quilate e vai te dar as condições de te auxiliar. Particularmente a mim, quantas e quantas vezes eu já não fui beneficiado por essa teoria da presciência que o nosso Allan Kardec nos trouxe. Mas André Luiz vai trazer uma terceira abordagem extraordinária. Lá no livro chamado No Mundo Maior, aliás, não conhecer a obra de André Luiz é algo assim inimaginável. Não ler a obra de André Luiz é algo assim inimaginável. Não estudar a obra de André Luiz é algo inimaginável. Porque todos esses estágios te trazem conhecimentos de alguém que está lá e te conta aqui como é que é lá e como que é a relação de lá com aqui, de maneira clara, como se fosse um repórter te contando, como se fosse um amigo te contando, e que se você estudar, como eu vi que nessa casa tem estudo das obras de André Luiz, você se prepara muito melhor para cá e para quando você chegar lá. E nesse livro ele faz uma abordagem científica do cérebro humano, conjugando com esse conceito de eternidade. Nós sabemos que o cérebro humano, de maneira bem simplória, é uma espinha dorsal, o sistema nervoso e o próprio cérebro. E temos duas regiões que ele aborda, a região do córtex motor e a região dos planos dos lobos frontais, que só o ser humano tem. Ele diz que no sistema nervoso está o cérebro inicial, aquele que o anencéfalo tem. Portanto, anencéfalo é um termo equivocado, porque A é negação, ele tem, só que o cérebro que ele tem é primitivo, é o cérebro que mantém as funções vitais funcionando, é o cérebro inicial na linguagem de André Luiz. Esse cérebro é repositório dos movimentos instintivos, aquilo que faz a nossa proteção para a encarnação, e é a sede, a localização das atividades subconscientes que todos nós temos. E ele utiliza uma comparação interessante, porão da individualidade, onde arquivamos, onde guardamos todas as experiências, todas, sem exceção, e registramos os menores fatos da vida. Tudo que nos acontece está registrado. É como se fossem camadas geológicas, aqui nós chamamos de camadas psíquicas, que tem cada uma delas a sua história, e é um livro da vida. E ele chama de porão, porque é em porão que a gente guarda as coisas que a gente não busca com frequência. Raramente a gente busca coisas no porão. Nós também guardamos essas coisas porque elas não devem ser buscadas a todo momento, porque senão a gente não vive o presente, que está na região do córtex motor. Ele chama de zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Lembra que André Luiz era médico. Cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Presente tem dúbio significado. Presente como alguma coisa que você ganha e presente como hoje. E por fim ele diz que existe o plano dos lóbulos frontais, que são silenciosos ainda para a investigação científica do mundo. Detalhe, 1947 essa obra veio a lume. Continua ainda, até hoje, silencioso para a investigação científica do mundo. A ciência começou a tatear esse campo, mas ainda não detém os conhecimentos que a doutrina espírita trouxe com André Luiz. Estão neste local, departamento ou nesta parte do nosso cérebro, os materiais de ordem sublime, que conquistaremos. Os materiais já estão lá, mas nós conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, através do processo chamado evolução do espírito, que se faz de reencarnação a reencarnação, seguido pela lei de progresso. Representa, diz ele, a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Por isso só os homens têm, os animais não têm, porque disseram os espíritos a Allan Kardec no livro dos Espíritos que os homens são os seres que Deus elegeu para o ver,
para o conhecer. Os animais são espírito com E minúsculo e precisarão passar pela individualização para se tornarem espírito com E maiúsculo e também ver a Deus. Portanto, ele termina nos dizendo, numa maneira didática de ensinar, que o cérebro humano é como se fosse um castelo que tem 3 andares. No primeiro andar, diz ele, situam a residência de nossos impulsos automáticos. Então, os nossos impulsos automáticos, e essa leitura que foi feita hoje, é exatamente isso, fala dos impulsos. Os impulsos revelam quem somos. Na hora do vamos ver, na hora em que temos que decidir sem muito pensar, são os impulsos que nos guiam. E se os impulsos são superiores, somos guiados por impulsos superiores. Mas se são inferiores, somos guiados por impulsos inferiores. E os impulsos são os resumos daquilo que nós já construímos. Simboliza o sumário vivo dos serviços que já realizamos nas incontáveis encarnações que já tivemos como espíritos imortais. Neste andar moram o hábito e o automatismo. Aqui então é a expressão da personalidade mais forte da criatura. Ela consegue travestir esta personalidade com o que nós chamamos de personas, ou comportamentos sociais arrumados para ser aceito da sociedade. Mas na intimidade, nos momentos em que ele está só consigo, ele se revela por esses impulsos automáticos. Quem convive com a pessoa, ou como dizia a vovó, quem come 1 quilo de sal com alguém, consegue perceber esses hábitos e automatismos. Não se esconde, vivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, meses e meses a fio com alguém, a gente se revela exatamente como somos na essência. Corresponde no nosso corpo humano o sistema nervoso, corresponde no campo abstrato a subconsciência, corresponde na medição de tempo ao passado. No segundo andar, disse André Luiz, localiza-se o domicílio das conquistas atuais, o que estamos fazendo agora, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, construindo, elaborando. Por isso que é presente. Nesse andar estão o esforço e a vontade. Por isso que quando Jesus chegou à Terra, lá naquele local em que ele veio ao mundo, junto dos animais e dos marginalizados da vida, os nossos benfeitores do mais alto cantaram o hino que está registrado no Evangelho. E no hino dizia assim: glória a Deus e paz na terra aos homens de boa vontade. Se você tem vontade de buscar o Pai Celestial, fazer a vontade dele, a sua será a vontade dele. Aí você poderá dizer: eu e o Pai somos um, como Jesus dizia, porque você vai representar exatamente o que o Pai faria se aqui estivesse. Mas para fazer a vontade do Pai exige esforço. E Allan Kardec chega a dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, ele diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências que estão lá no subconsciente. Por isso, esforço é uma condição sine qua non. Nenhum de nós recebe graça. Isso é uma interpretação equivocada. A graça é quando você, pelo esforço, obtém o resultado, chama mérito. E o mérito só vem se você fizer esforço. Esforço de se melhorar, esforço para conter os seus impulsos primitivos, esforços, esforços, esforços. É por isso que se mede o progresso de alguém pelo número de esforços que ele faz. Corresponde no corpo humano o córtex motor. No campo abstrato é o que nós chamamos de consciência e representa na medição da sucessão das coisas o presente. No terceiro andar, disse André Luiz, tem-se a casa das noções superiores. As aspas são dele, casa das noções superiores. Indica as eminências que nos cumpre atingir. Foi Jesus que o disse: vós sois deuses, podereis fazer tudo que eu faço e mais. O que significa dizer que em espírito
trazemos o germe divinos, somos criatura e temos o mesmo DNA do Criador. Portanto, em potencial, nós poderemos fazer o que os espíritos crísticos fazem, mas para isso precisaremos de esforço e boa vontade ao longo de muitas e muitas experiências sucessivas. Portanto, aqui no nosso corpo humano corresponde aos lobos frontais, na visão abstrata corresponde ao superconsciente e na medição da sucessão dos fatos, o futuro. E aí ele termina nos dizendo: possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Daí a gente consegue entender por que não existe tempo para o espírito. A gente consegue compreender o sentido de eternidade. Não há tempo para o espírito imortal. Como disse o nosso querido Galileu, o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Tudo passa. Cada encarnação é como se você estivesse tomando o corpo como um material didático, que você usa até a hora que o material didático não te servir mais, e você vai exercitar pelo material didático que você recebeu. Portanto, nós podemos imaginar num esforço de compreensão que essa linha seja a linha onde nós colocamos o presente, nós colocamos de um lado o passado, de outro lado o futuro. O presente correspondendo à consciência, o passado correspondendo à subconsciência e o futuro correspondendo à superconsciência. Tudo isso nós chamamos de tempo na linguagem humana, mas agora, como espírito, nós chamamos de linha das experiências. Experiências já realizadas, experiências em realização e experiências por se realizar. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, havia nos dito Galileu. Ou seja, podemos imaginar nesse lado pontilhado e do outro lado pontilhado, que tudo isso corresponde à eternidade, que é a linha da vida. Aquela vida eterna de que se fala tanto no nosso Evangelho, tanto no Primeiro Testamento e tanto no nosso Terceiro Testamento, que é a doutrina espírita. A eternidade não é suscetível de medida alguma, havia nos dito o benfeitor, do ponto de vista da duração. Para a eternidade não há começo, não há fim, tudo lhe é presente. Portanto, a eternidade tudo isso aqui. Para o espírito, compreende-se Jesus quando ele diz: por que vocês andam aflitos pelo que vão comer, pelo que vão beber, onde vão dormir? O Pai Celestial sabe de tudo isso que nós precisamos. Então aqui a gente começa a aprender a atenção não às coisas transitórias, passageiras deste mundo, que é meio. A gente começa a aprender a atenção às coisas elevadas, que são a construção do espírito, que não tem nada de transitório, a vida eterna. Podemos imaginar nesse iceberg que na transição entre a água e o ar, nós tenhamos a consciência, o presente, é uma linha tênue. A nossa passagem aqui como encarnados é uma linha tênue. Abaixo, tudo que nós conquistamos. E acima, tudo que nós temos que conquistar. Tudo isso a Joana de Anjos chamou de inconsciente profundo, como sinônimo de espírito. Ou seja, tudo isso representa a vida eterna. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Está anotado em João, foi Jesus quem o disse, nos dando claramente o conceito de eternidade, que nós entendemos como futuro. Ser consciente, nos ensina Joana de Anjos, significa estar desperto, responsável, não arrogante, não submisso, livre de algemas. E significa liberado do passado, liberado do futuro. E Emmanuel vai nos ensinar que a consciência do espírito é apenas a parte emergente da sua consciência espiritual. Seus sentidos, quando encarnados, constituem apenas o necessário à sua evolução no plano terrestre. Daí porque quando estamos desdobrados pelo sono, nós conseguimos acessar muito mais do que quando estamos com o corpo revestindo-nos.
Daí a exiguidade, a pouquidão das suas percepções visuais e auditivas. Como espírito nós ouvimos no infrassom, no ultrassom, como espírito nós vemos no infravermelho, no ultravioleta. Como espíritos, nós temos muito mais potenciais do que como encarnados. Em relação ao número inconcebível de vibrações que nos cercam, nós captamos muito pouco do que vibra ao nosso lado. A nossa querida Emmanuel faz um tratado especialíssimo no seu primeiro livro, foi o primeiro livro que ele publicou. Nós, homenageando-o, colocamos o nome do livro como sendo o seu homônimo. E ele diz assim, tratando desse assunto, é um capítulo pequenininho, mas de uma profundidade impressionante. Ele diz que subconsciente é a câmara escura da mente, é o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. É o acervo de experiências realizadas pelo ser em suas existências passadas. O espírito, no labor de suas múltiplas existências, vai ajuntando as séries de suas conquistas. É de existência em existência que se junta as aquisições, as conquistas. No cérebro espiritual, está lá no perispírito, organiza-se então essa consciência profunda em cujos domínios misteriosos se vão arquivando as recordações. Por isso, quando a gente reencarna, a gente tem um esquecimento do passado. Porque se a gente lembrasse de tudo, nós não conseguiríamos viver. Porque era tanta interferência no nosso presente que nós teríamos dificuldade de viver. O esquecimento representa a diminuição do estado vibratório do espírito em contato com a matéria densa. Tomando um novo corpo, a alma precisa abandonar a bagagem dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas lembranças nocivas, das suas vicissitudes dos pretéritos tenebrosos que todos nós trazemos. É por isso que ter um novo corpo é uma bênção. Nós outros que estamos encarnados deveríamos agradecer todo dia pela bendita oportunidade e aproveitá-la com verdade. Necessita, são palavras do Emmanuel, de nova virgindade. O espírito necessita de nova virgindade. Um novo instrumento virgem lhe é então fornecido. Os neurônios desse novo cérebro fazem a função de aparelhos quebradores da luz. O sensório limita as percepções do espírito e somente assim pode o ser reconstruir o seu destino. Imagina alguém que morra odiando outro alguém e esse outro alguém morra odiando ele também. Mas eles precisam se reharmonizar. Como é que faz isso? Coloca no mesmo lar, em novos corpos em que eles não se reconhecem, mas se pressentem. Tem vaga noção pelo sentimento de simpatia ou antipatia de quem é que está dentro do lar. São espíritos que precisam do esquecimento do passado para conseguir conviver de novo uns com os outros, para se reharmonizar. E as recordações às vezes vêm dentro dessa obscuridade, que é a câmara escura da mente, o subconsciente. Experimenta a alma às vezes uma sensação indefinível. É uma vocação inata que a impele para esse ou aquele caminho. A pessoa vem com predisposição, vem com tendências, vem com vocações. É uma saudade vaga, incompreensível, que a pessoa não sabe de onde vem, que a persegue nas suas meditações. É uma coisa que ela não sabe da onde vem. São os fenômenos introspectivos que a assediam frequentemente. Nesses momentos, uma luz vaga da subconsciência atravessa a câmara de sombras e entra o espírito em vaga relação com o seu passado longínquo. Se por acaso você tiver meios externos ou espirituais que acionem isso, você acorda o passado. Por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia. É uma pessoa que, sem a menor dúvida, teve um drama numa encarnação anterior em que ela traumatizou por causa de algum lugar fechado. Ou foi enterrada viva, ou ficou presa numa caverna escura e não conseguiu sair, algo assim. Quando ela entra num lugar fechado, todas aquelas lembranças que a traumatizaram voltam à tona e ela lança tudo aquilo fora. Aquilo invade de supetão e a pessoa começa a ter chiliques, porque ela perde a noção
da sua situação. Mas se por outro lado você estiver aí sentado e uma pessoa muito cara para você, uma afeição muito cara para você, que está no plano espiritual, se aproximar de você e te abraçar em espírito, você sentirá uma emoção, o seu coração começará a bater e você não saberá de onde veio isso. É alguém do seu lado que você é despertado pela presença dele. São as lembranças que acodem a consciência. Nesses vagos instantes, parece que a alma encarnada ouve o tropel das lembranças que passam em revoada. Aversões antigas, amores santificantes, gostos aprimorados, de tudo aparece uma fração no seu mundo consciente. Mas adverte o benfeitor: mas faz-se necessário esquecer o passado para que se alcance êxito na luta. Porque se você ficar com o passado, você não progride no presente. Tem um estudo de caso que nós vamos recomendar que cada um que tiver interesse faça. Lá no livro chamado Recordações da Mediunidade, o último livro que a nossa querida Ivone escreveu, tem um capítulo que se chama Premonições. E lá ela vai fazer uma pergunta para o nosso querido Bezerra. E esta pergunta é assim: podeis esclarecer-nos sobre os processos pelo qual somos avisados de certos acontecimentos e que muitas vezes se cumprem, como os vimos em sonhos ou visões? Nessa resposta, o benfeitor irá colocar passado, presente e futuro, tudo numa só linha. É uma pérola de explicação, nosso querido Bezerra. Dado o nosso exíguo tempo, nós não vamos conseguir tratar, mas nós recomendamos fortemente que quem estiver interessado faça isso. Da mesma forma, tem um outro estudo de caso que se chama Emersão do Passado, está no livro No Domínio da Mediunidade. E esse é um capítulo interessantíssimo, principalmente para quem participa de reuniões mediúnicas, sobretudo aqueles que são médios e aqueles que dirigem, porque muitas vezes a pessoa está falando como se tivesse um espírito de fora falando, e nada mais é do que ela, no passado, a outra pessoa que ela foi em outra encarnação que tem algum drama vindo à tona, e é uma oportunidade de fazer terapia, como a gente faz com os espíritos que a gente recebe. Fazer a conversa com aquela individualidade daquele passado, para que ela consiga diluir os seus problemas. Este é um capítulo imperdível também, que cada um de nós deveríamos ler. Está no capítulo 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Agora que nós já sabemos um pouco disso, uma reflexão que nós tivemos com Allan Kardec. Na questão 799 de O Livro dos Espíritos, ele faz essa intrigante pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Era uma nova doutrina, era 1857, Kardec já conseguia vislumbrar alcances distantes, muito longínquos para essa doutrina. E ele faz essa pergunta, e a resposta é dada em 3 atos. Primeiro, estão dizendo eles que o Espiritismo ajudará a destruir o materialismo. Mas o que é materialismo? Materialista é todo aquele que não crê em Deus e que não crê na vida que prossegue após a morte do corpo. Todo aquele que acha que tudo acaba com o corpo é materialista. Todo aquele que acredita, mesmo que não entenda como, mesmo que não saiba explicar, que a vida prossegue de alguma forma, seja que o espírito vai dormir eternamente, seja a visão de cada um, a concepção de cada um, não importa. Esse é espiritualista. Portanto, materialista é o oposto de espiritualista. Por isso que Kardec colocou nesse livro primeiro que ele lançou, filosofia espiritualista no seu frontispício. Porque primeiro, antes de tornar alguém espírita, é preciso que ele se torne espiritualista. Senão ele não vai se tornar espírita. Portanto, uma das missões do espiritismo é destruir esse conceito absurdo e ilógico, que não passa pelo crivo da razão. Se a pessoa submeter a razão, ela vai falar: não faz sentido a vida acabar. Não faz sentido. Mas ela faz isso num exame racional, não religioso. Mas as pessoas, como que se estivessem, vamos dizer assim, numa consciência hipnotizada, a pessoa não para pensar nisso e vive as coisas da matéria num prazer ardente de buscas materiais,
sem se dar conta de que é espírito. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. O nosso Sócrates, contam os seus biógrafos respeitáveis, ele, segundo os biógrafos, tinha um hábito de às vezes ir no mercado que existia naquela época, e ele andava pelo mercado, tinha tantas coisas ofertadas naquela época, e sempre voltava de mãos vazias. E os seus conhecidos, os seus educandos, intrigavam-se com isso. E um dia um deles lhe perguntou: Sócrates, mas a gente vê você indo lá e você não pega nada, não compra nada, não traz nada, por que você vai lá? Ah, meus filhos, eu vou lá para ver quantas coisas eu não preciso. Se você prestar atenção, isso é profundo. Olha quantas coisas a gente tem que a gente não precisa. Se a gente perceber, a gente precisa de tão pouco para viver, que a gente teria bem menos, até mesmo para dar menos trabalho para a gente. E é por isso que o Espiritismo nos ensina que ter as coisas é natural, faz parte do processo de se reencarnar. Mas não podemos nos prender às coisas que temos, porque isso será um erro espiritual clássico. Os verdadeiros interesses serão aqueles quando facearmos-nos consciência a consciência do lado de lá. E aí não nos perguntarão quem fomos aqui na Terra, que títulos tivemos, que coisas construímos aqui. A nossa consciência nos perguntará o que tem feito das oportunidades que te foram concedidas. No segundo ato, os Espíritos dizem: deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, não tem mais dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Como disse Chico, ninguém pode voltar lá atrás e corrigir o que já fez, mas pode agora fazer o que obterá lá no futuro. Por isso que não existe esse negócio de destino na concepção equivocada, aleatório. Existe o destino como sementes que você planta, que eu planto, que cada um de nós planta. Cada um colhe segundo a obra. Ninguém colhe se não semeia. Portanto, o futuro nada mais é do que o presente sendo experimentado agora. Por isso não nos inquietemos, preocupados com as coisas daqui. É tão triste isso, porque nós sabemos, em um segundo que a gente está preocupado, no segundo seguinte, a gente é chamado. E aí tem que deixar tudo aqui. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. No terceiro ato, eles dizem que todos nós somos filhos do mesmo Pai e todos nós devemos uns aos outros o amparo. Cada um de nós precisa viver pelo outro, um pelo outro. Por isso que Jesus disse que quando nós fôssemos ficar aqui sem Ele, um último mandamento Ele nos deixaria, que nos amássemos como Ele nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o Espírito Crístico, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Somos espíritos na experiência da carne. A vida não é essa. Essa é uma transitoriedade. É como se fosse um período que a gente está fora do nosso local principal, da nossa pátria adorada. Estamos aqui em trânsito para a vida eterna. Viver esta oportunidade como espíritos nos fará atingir o mérito maior, que é ver o Pai um dia. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos e muito obrigado por sua atenção.